Sejam bem-vindos ao 35º episódio do Utilitacast. Na verdade mesmo, eu queria começar antes do começo, porque a bagunça aqui no estúdio é incrível, entendeu? Elas falam, elas conversam, elas tiram foto. Eu amo quando eu entrevistar gente que tá animada, que tá feliz, que tá curtindo o momento. E vocês hoje estão nessa vibe. Total. Eu tô com Mari, com a Lei, com Joana aqui hoje no estúdio, no Grupo RM Negócios, nesse estúdio maravilhoso. Já aproveitando para agradecer ao Grupo RM Negócios, a toda a equipe, aos sócios, Miguel, Rafael e Thiago, Larissa e Milena, que estão ali nos bastidores. Ó, esse programa só é possível porque a gente tem apoio deles. Então, já agradecer. O Utilitacast é um podcast da Utilitar. Utilitar é uma marca que existe há quase 3 décadas. Ano que vem fazemos 30 anos. Começamos com uma revista de bairro impressa há 29 anos atrás. E hoje eu trouxe ela, essa filha feia, a Utilitar, a primeira que saiu em 1996. A gente ficou 23 anos fazendo a revista impressa. Hoje eu trouxe a primeira revista. Hoje eu trouxe o auge, tipo assim, uma revista da época que a gente teve mais clientes. Olha só a lombada quadrada. A gente chegou a ter quase 1.000 clientes aqui nessa época. Não sei que ano, não enxergo, mas enfim. 2012. E também trouxe a última Utilitar, que saiu em agosto de 2019. A última revista impressa. Há 17 anos, a gente está no online, utilitaronline.com.br, que é o nosso portal, que tem tudo que tinha aqui na revista, anúncios, serviços, banners, matérias, artigos, e a gente conta tudo que acontece aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Se você não conheceu a Utilitar, então é essa a nossa história. Começamos uma campanha também aí de 30 anos, lançamos na semana passada uma revista digital da Utilitar, lindíssima. Prometo que no próximo, meninos, vou trazer um tablet para mostrar também a revista digital, porque a gente tem que aproveitar todo o tempo para poder divulgar tudo. Porque o Utilitacast ele serve para isso, para a Mari divulgar o negócio dela, para a Lê divulgar o negócio dela, para a Joana divulgar o negócio dela e para eu também divulgar a Utilitar e a Daniela Andrade Comunicação. Esse é o nosso objetivo, divulgar marca, negócios, pessoas e fazer com que essas empresas que estão aqui sendo representadas pelos seus sócios, pelos seus idealizadores, sejam mais conhecidas, tenham mais visibilidade e mais credibilidade. Então, fica com a gente. Se você nunca assistiu, fica que você vai gostar. Se você não gostar, indica para os inimigos, tá bom? É isso, meninas! Vamos lá, vamos começar. Estou aqui com a Mari. Mari, recém-cliente nova. Inaugurou essa semana seu espaço lindo aqui na Barra. Mari, começa dizendo seu sobrenome, que eu nunca consigo. Eu sempre fico com medo de errar. Mariana Queiroga Ramaciotti. Ramaciotti, agora não vou mais esquecer. Eu falava certo, Mari. Hoje é quarta-feira e a gente foi na segunda na inauguração do seu espaço. Queria que você contasse aí, que tá quentinha essa notícia, um pouquinho sobre o teu espaço, como é que foi a inauguração e por que ele existe. Primeiramente, obrigada pelo convite, estar aqui. O Passo de Transformação é o nome do meu espaço. Ele foi fundado pelo momento meu de vida, de dar um passo maior, né? Eu tive uma rede de clínicas com uma sócia e aí eu fui agora empreender sozinha. E com uma outra mentalidade, com uma outra bagagem de vida. E essa inauguração foi muito diferente, foi muito legal, porque foram pessoas que eu não conhecia, não eram amigas, mas se tornaram parceiros. Foi muito importante as pessoas que eu me conectei, que abraçaram a causa, que viram o que significava esse projeto e fizeram acontecer junto a mim esse dia. Então, você foi uma dessas pessoas que eu tenho muita gratidão de... Foi uma delícia, de compartilhar. Então, é um lugar que eu fiz para acolhimento. Então, o forte do Passo de Transformação é que as pessoas entrem para se sentir acolhidas, independente do que elas estejam passando. Então, é um lugar que tem amor, acolhimento e que todo mundo saia de lá com esperança para dias melhores. Olha, que maravilhosa. Muito bom. E você, Alê? Conheci a Alê num evento, através da Larissa, né? Conexão da Larissa. E super me apaixonei por ela, pelo trabalho dela. Achei ela uma querida. Faz um trabalho excelente, é uma fotógrafa maravilhosa, que tem uma história também muito linda, né?
que também tem a ver com acolhimento, que também tem a ver com dor, como a Mari falou, né? O acolhimento, a gente sempre que está acolhendo alguém, porque a gente sabe que todo mundo tem uma dor, que a gente precisa cuidar disso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como você começou sendo fotógrafa e como foi a sua trajetória até chegar a Dil Foto. Bom, a Dil Fotos, ela começou realmente numa dor, que foi na perda do meu marido pelo Covid. E a gente começa a mudar a partir da crise, né? A gente ter a possibilidade de mudar quando tá tudo legal é uma coisa. Agora, na crise, a gente se reinventar, que é bem complicado. Então, assim, dentro do meu espaço, dentro do que eu tenho até hoje, a resiliência é o meu ponto principal. E a partir daí, eu já estou 4 anos no mercado com a Dil Fotos e Vídeo, onde a gente atua tanto na fotografia corporativa, eventos sociais, empresas, e cada vez mais a gente vem crescendo, né? Dentro do mundo da fotografia, filmagem, store make, drone, todas essas possibilidades de imagem, marketing, direção e agilidade na entrega, que é o nosso ponto principal. Porque a fotografia ela é viva, o movimento fotografia é um movimento vivo. Então é importante que a gente tenha agilidade, qualidade e aquela resiliência, aquela empatia de querer o melhor para a pessoa, como se fosse para a gente mesmo. E você faz muito isso, você fica empolgada nos eventos e participa e arruma o cabelo, faz aqui, olha pra cá e tal. Vejo que você se envolve, né, com a mulherada. Porque a fotografia não é só clicar, né? O direcionamento, a forma com que a gente trata o nosso cliente, o cuidado de detalhes e a gente dá um potencial para as pessoas para saber que elas são capazes, que elas vendendo o produto delas, imagem delas, elas conectam pessoas muito mais do que só mostrando o produto. E a vida é um catálogo vivo. Se você não tem um catálogo, foto com qualidade, pontual, atualizada, você não consegue chegar naquele denominador comum. Você não consegue vender mais. Porque a foto é isso, é o corpo do negócio. Então, quando a pessoa dá essa credibilidade para a fotografia, de falar, realmente eu preciso de um catálogo, eu realmente preciso me posicionar, você entende o mundo dos negócios de forma diferente. Sem contar que tudo na vida é foto. Quando você vai falar, olha, eu quero vender um batom, manda foto para mim. Eu quero vender um bolo, manda foto para mim. Eu faço design de sobrancelha, mas você me manda foto das suas clientes? Então, assim, enquanto não tiver essa maturidade de entender que o resultado dos negócios é a fotofilmagem, aí, quando a pessoa tem essa mentalidade, abre essa cabeça, ela vê que realmente ela se conecta de forma muito mais veloz, com muito mais qualidade e de forma que a fotografia faz ela querer cada vez mais, porque ela começa a se cobrar. Nossa, eu fui com essa roupa, agora eu vou com essa. Nossa, eu fiz esse produto desse jeito, vou com esse. Meu cabelo mudou. Meu cabelo mudou. E essa conexão é justamente se soltar, direcionar, mostrar essa capacidade, essa segurança que cada mulher, cada empreendedor tem dentro dele. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já fui fotografada por ela, nunca fiz um ensaio, mas já me fotografou em vários eventos, né? E sempre dá certo. Sempre dá certo. Fica lindo. Obrigada, tá? Obrigada por você estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Para mim é muito diferente, né? Tá desse lado. Eu sempre estou buscando a qualidade atrás das câmeras, mas eu estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada, Dani. Coisa boa. Que bom que você gostou. E vamos a Joana Azevedo, uma menina séria. Hoje ela não trouxe uma coisa assim que ela usa, que são os peitos. Ela vai explicar por quê. Joana, já entrevistei ela. Joana foi minha mentorada. Foi, não é, porque nunca deixa de ser, né? É verdade. E a gente já esteve no estúdio juntas, né? Já estivemos em muitos momentos, em muitos eventos. Eu queria que você contasse, assim, quando Joana começou a trabalhar com amamentação, sobre o seu apelido, eu também queria que você contasse um pouquinho, vou deixar você contar. E principalmente, se você hoje trabalha com amamentação, porque isso foi uma dor sua com o seu filho, se isso foi uma dor ou não. Você só enxergava isso como uma dor nas mulheres. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tá bom. É um prazer estar aqui, Dani. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz. Vou falar primeiro do meu apelido. Foi a Vivi que me deu esse apelido. Ela falou, você é a rainha das tetas, então, vamos resumir. Então, eu sou conhecida por alguns como a rainha das tetas.
Mas eu adoro o mundo da amamentação. A amamentação para mim não foi uma dor específica, mas eu me preocupei muito com a amamentação, porque a gente tem uma preocupação só com o parto. E o parto é um evento rápido. E a amamentação eu amamentei por 3 anos. Então a amamentação ela é mais longa e muitas pessoas não se preocupam com o momento da amamentação. Então eu tive essa preocupação, eu sou formada, sou fisioterapeuta, eu tenho especialização em obstetrícia e saúde da mulher, então eu tive essa especialização há 11 anos atrás. Então já, como eu trabalhava com gestante, eu já trabalhei com amamentação também, em alguns momentos. Então eu tive essa preocupação comigo e eu vi que fez a total diferença. Minha família, eu sou a primeira mulher a amamentar. Então, de minha mãe, minhas tias, minhas avós, então ninguém amamentou. E eu falei, eu vou mudar essa história. Vai começar comigo a mudança. Então, eu quis fazer diferente, eu quis amamentar. Eu sei que a amamentação é um momento ali de vínculo entre mãe e bebê e tem um benefício gigante para a criança e para a mãe. Então, assim, eu realmente não queria abrir mão da amamentação com meu filho. E aí Acho que foi quando daí eu te conheci, você ainda amamentava. Amamentei ele até ano passado. Demorei, foi um desmame muito gradual, gentil, foi no momento dele, até que ele olhou pra mim e falou, não quero mais mamar. Então foi dele, graças a Deus, assim, foi bem natural pra ele também. E como é hoje, Joana, o seu trabalho? Porque assim, muita gente fica em dúvida, mas quando começa a consultoria de amamentação? O bebê precisa já ter nascido? A gente começa antes? Como que funciona isso? Como você conscientiza, né, as suas pacientes da importância dessa amamentação? Então, eu falo que o ideal é a gente começar a consultoria da amamentação durante a gestação. Porque existe um protocolo que a gente pode tirar o colostro durante a amamentação, para caso o bebê necessite tomar aquele colostro, a gente consiga oferecer. Então, se a mãe tem alguma dificuldade, se teve cirurgia mamária, se teve uma diabetes, se teve qualquer coisa durante a gestação, a gente consegue fazer o protocolo de ordenha de colostro na gestação para oferecer para aquele bebê quando ele nascer. Nossa, eu nunca soube disso. Então, a gente começa a partir da 35ª semana o atendimento para aquela gestante. É muito importante ter informação. Às vezes chegam para mim muitas gestantes muitas mães falando que não tenho produção láctea adequada para o meu filho. E na realidade é a insegurança da mãe. Não é produção baixa. Então, acho que o mais importante do atendimento na gestação é dar segurança. Muitas mulheres nunca nem pegou no peito, nunca ordenhou. Então, eu vou ensinar ali, porque na maternidade não tem ninguém que saiba fazer isso. Então, assim, eu ensino aquela mãe, ela empodera, ela toca no corpo dela, ela vê saindo colostro. Então, eu acho que é o mais importante do que o atendimento quando o bebê nasce é na gestação, porque ela vai saber. Se alguém vier, você não tem leite? Não, peraí, eu tenho sim, olha aqui, eu sei ordenhar. Pode tirar no copinho, dar pro bebê no copinho. Então, eu acho que o mais importante de tudo é essa mãe saber sobre a amamentação durante a gestação. Muito legal. Diferente, né, gente? Sim. Mari também é fisioterapeuta. Vocês são colegas de profissão. É verdade. Né? Mari trabalhou muito tempo como fisioterapeuta. Muito. Na parte de neurologia. Então, eu foquei mais nas crianças atípicas, né? Neurológica, paralisia cerebral, Down. E hoje o forte é o autismo. Mas a minha formação foi toda, no início, com ecoterapia. Eu comecei no cavalo. É uma terapia que a gente faz no cavalo, que faz o posicionamento, a gente trabalha com relaxamento na musculatura, alongamento, tudo em cima de um animal. É uma das terapias, né, da parte da fisioterapia que a gente consegue mexer todos os músculos de uma forma bem equilibrada. Então, ela tá rindo, ela tá sorrindo, ela tá com medo, ela chora, ela trava a mão, ela trava o pé, em um momento, segundos, só ao subir ao cavalo. Fora o tato, né, do animal, sentir o calor. Outras que foge de maca, foge do colo da mãe. Então, é um movimento, é grande, tem as passadas. Então, assim, foi assim que eu comecei a minha história na fisioterapia, foi no cavalo, se chama ecoterapia. E você ficou muito tempo fazendo esse trabalho? Sim, eu fui referência no Rio. Eu trabalhei na Polícia Militar, faço adestramento. Então, o meu cargo-chefe foi esse.
É que com os anos vão passando, o corpo não aguenta, né? A gente vai envelhecendo e não dava para atender como atendia. Eu ficava de 8 da manhã às 5 montada num cavalo direto. Nossa, que loucura. Então tinha 3 cavalos, a gente só alteravam, né, para não ter estresse no animal e mudavam. E aí a gente fazia muito atendimento também de crianças para poder fazer alguma formação com eles. Então, mais adultos, a gente ensinava eles a rasquear os cavalos, fazer algumas medições, né, na eco, para que eles ajudassem. A gente pagava um valor, em vez de contratar um peão, era um down ou um PC. Quem tivesse mais cognitivo, a gente fazia essa formação para que eles nos ajudassem também, e a gente podia dar uma profissionalização, né? Dar um dinheiro para eles e ajudassem a família. Nossa, que legal, né? Projeto incrível. Assim eu comecei. E Mari, hoje, né, entrei lá na sua clínica, achei um ambiente tão acolhedor, tão gostoso. Gente, vocês têm que ir lá, é lindo. Primeiro, é um espaço gigante e é muito colorido, é muito lúdico e tem história para tudo que é parede. Sim. Eu curti muito, muito mesmo, achei o lugar lindo. Eu queria que você falasse assim, o que você quer passar com esse espaço para as pessoas, né? Como você quer que as pessoas se sintam quando cheguem lá, tanto a mãe quanto a criança, porque você se preocupou com todos os detalhes, né? Cada parede tem uma história. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aquele espaço, além de eu ter me preocupado com cada espaço ali, ele tem a ver com a Mariana. Então, quem não conhece a Mariana, quando eu apresentei na inauguração, você entende que abre a porta, dá de cara com um cavalo. Que foi onde a Mariana começou a formação dela no cavalo. E aí vem um Aras, que foi onde me tirou da depressão. Depois vem um animal chamado Paçoca, que foi um cachorro que é o meu suporte emocional, que me deu doçura no momento de muita dureza, muita rispidez da minha vida. E depois disso eu entrei no mundo da fantasia, que você entra num foguete. Esse foguete ele voa, mas ele pode voar para lugares bons, para lugares ruins, você oscila. E aí dentro desse corredor, quando você abre a porta e vai o foguete, você pode ver animais, você vê vários obstáculos, você vê letras. É o mundo da nossa imaginação. Não é da forma que eu vejo, é a forma que você na hora se identificar. Uma foca, um polvo virado de cabeça para baixo. Lindo polvo, então, fotografei ele 1000. E aí você entra numa sala, tem um leão, tem uns animais, você entra no outro, uma girafa. Tudo para identificar o nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, que existem grandes, pequenos. Tem um hipopótamo que é gordo. Então, assim, a gente se identifica e tem muito a ver com a Mariana, que em muitos momentos eu me achava gorda, feia. Em outros momentos eu estava mais alegre, então eu queria botar uma roupa mais feliz. Então, toda essa característica da clínica é um pouco da Mariana. E aí, quando eu fiz isso, eu vi que, ao longo da minha formação de 15 anos, eu fui fundadora de 4 clínicas e não tinha isso. Eu senti que faltava eu botar esta minha característica. Isso seria diferente. E a sua história, a minha né? história. E que a minha história, ela integra muitas histórias. Todo mundo, quando entra no meu espaço agora, ele vai falar, nossa, na inauguração mesmo, fala, eu me senti no colégio. Me deu uma saudade da minha avó, porque ela fazia assim para mim um desenho, ela desenhava um boneco que estava lá. Então, assim, o meu objetivo é que tanto a criança, quanto o adulto, quanto o jovem e até o idoso olhem para lá e remetam alguma coisa da vida delas. Alguma coisa que fez lembrar e que faça ela sair de lá com alguma transformação. Pode ser uma transformação de um afeto, de um abraço, de uma troca, de um papo, de um lanche, de um café. E aí, por isso que lá vai ser um espaço multidisciplinar, vão ter terapias, mas vão ter oficinas. Então, vão ter oficinas de arte-terapia, vão ter oficinas de teatro para a gente soltar o corpo, para a gente saber de se redescobrir, vão ter oficinas de coloração. Então, assim, eu estou olhando o indivíduo como um todo. Vão ter grupos de constelação, vão ter líderes homens, porque eu acho que é muito importante a gente também olhar para o pai. Então, a gente está falando muito da mulher, da criança, do filho, do neurológico, mas e o pai? E esse homem também tem que ser integrado nesse espaço. Então, assim, eu pensei como uma família como um todo, né? De eu estar pegando essa criança que tem já de diagnóstico, vou fazer um grupo com essa mãe, mas vou inserir ela com mães
típicas também. Porque as mães típicas estão precisando de cuidado. Todas as mães precisam Todas de as cuidado. E aí a gente integra. Então, assim, esse espaço, passos de transformação, é para quem quer dar o seu primeiro passo para a sua transformação. E lá dentro a gente vai organizar vários passos, vários movimentos para a gente sair dali com uma comunidade transformada. Cada um na sua história, cada um com sua profissão, e que a gente possa ali se ajudar. A minha missão foi uma missão de Deus, que aquele espaço ali ele está para servir. Então é para servir todas as pessoas que estão no mesma página do livro que eu esteja, para que a gente faça o melhor para proporcionar a pessoas transformação, de dentro para fora. O espaço da Mari é na Barra, né, no Rio de Janeiro. Mari, fala seu arroba. É @MariRamaciotti.oficial. Para vocês irem lá, marcarem uma visita, irem conhecer o espaço. E vocês também, meninas, vocês vão amar. Vocês não foram. Vocês vão amar. Você foi. Você foi antes, né? Foi antes. Vamos a Lê. Lê empreende há 4 anos, né? E começou a empreender realmente, como você falou, por uma dor, né? Depois que seu marido faleceu. Eu queria que você falasse assim, como foi passar pelo luto e também usar o luto para te ajudar a se posicionar, a começar uma nova vida e a empreender, né? Sim. Não foi fácil porque, primeiro, se desfazer da CLT para ir para o mundo autônomo, né? Um mundo que eu ia gerenciar, era uma coisa que eu não entendia, né? Que eu não queria. Porque eu sempre adorei FGTS, eu sempre adorei ticket, eu sempre era daquela que entrava o ticket e falava, hoje é meu dia de ticket, né? Então eu fui... Nunca mais isso apareceu na sua vida. Eu fui muito domesticada em cima disso, né? De ticket, de plano de saúde, de benefícios, né? Como é o mercado de trabalho. Então uma das primeiras coisas que eu fiquei com medo gente, eu não vou ter ticket, não vou ter passagem, não vou ter isso, não vou ter plano de saúde. Tá, mas aí eu comecei a refletir, e quando me aposentar, eu vou ter isso? Não vou ter nada disso. Então hoje que eu tenho saúde, hoje que eu tenho essa expertise, eu vou investir para que eu consiga fazer essa manutenção de tudo que eu acho que era importante dentro do mercado privado, dentro da CLT, eu consegui aqui fora. E graças a Deus hoje eu consigo me dar os meus benefícios, né? Através de muito trabalho, muito foco. E meu marido faleceu de Covid, meu marido era fotógrafo, era um artista, ele era apaixonado pelas noivas dele, né? E eu estava nesse momento de transição que eu estava trabalhando com logística, 45 dias depois do meu marido falecer, eu perdi o emprego, e então eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho vários contratos para cumprir, as pessoas atrás querendo dinheiro, que já tinha pago meu marido, uma confusão, e a pandemia, e casas de festa fechando. Eu falei, gente, esse pessoal vai atrás de mim, vai querer me matar, porque se eu não pagar, né, e vai ficar complicado. Então eu falei, gente, chegou minha vez de começar a pensar em dar certo isso. Como eu já não tinha a questão do trabalho, já não tinha o marido, o cachorro também deu problema na época, morreu. Então estava tudo muito vazio. E eu foquei no trabalho. Eu enterrei meu marido numa sexta-feira. E num momento de dor muito grande, eu tive que fazer um casamento no sábado. E eu não tinha outro profissional para mandar. Então eu falei, eu vou lá nesse casamento. Você já sabia fotografar? Em 2017 eu comecei a fazer um curso que era para me deixar tranquila, para me deixar como hobby, né? Eu fotografava como hobby. Quando eu me casei, eu aprendi muita coisa com meu marido, né? E acompanhava ele em alguns eventos, porque eu ia perder meu marido. Meu marido só vivia cheio de noiva. Aí eu falei, nossa, uma hora uma noiva dessa vai pegar o meu marido, então eu tenho que acompanhar ele. Né? Aprendeu ali na prática mesmo. Sim, ele falava assim, não, minhas noivinhas, e eu... Peraí, é muita noivinha, eu vou perder meu marido com uma noivinha dessa. E ele tinha um carinho, assim, diferenciado dentro do mercado, sabe? Então eu falei, não, vou acompanhar meu marido, vou sair com ele, vou ficar bonita, vou namorar nas festas, né? Então, tive também a oportunidade de aprender muita coisa. E ele me deu a oportunidade também de me ensinar muito mais a parte comercial, a parte de lidar com noivas, a parte que o foco dele era noivas. Então... E você hoje fotografa noivas? Muitas. Hoje eu fotografo muito. Meu nicho principal é casamento e 15 anos, né? É o nicho principal. E aí,
A partir de então, eu fui nesse casamento logo depois do enterro dele. E eu falei, mãe, eu não tenho mais nada para mudar. Eu não tenho como fazer o Dio voltar. O que o mais Dio gostava eram as noivas. Era uma noiva que tava fazendo um destination, vindo do Piauí com 30 pessoas para fazer um casamento na praia. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir. Aí a única coisa que eu falei pra noiva é se eu podia levar minha mãe, porque eu precisava ver alguém de base. E minha mãe falou, vamos. Mãe, seria uma cerimônia bem simples na praia, não teve discoteca nem nada. E eu fui. E nesse mesmo momento que eu fui nesse casamento, tava tendo uma degustação desse buffet que eu presto serviço. E veio uma noiva e falou pra mim assim, oi, tudo bem? Daiane, você é minha fotógrafa. Aí eu, como assim? Eu pedi meu marido ontem, tô vindo aqui cobrir, eu não sei o que vai ser. Não, mas você é minha fotógrafa. Até abril do ano que vem, você vai estar pronta. Aí eu, tá bom. E assumiu um compromisso, Não, né? eu assumi um compromisso, mando um beijo pra Daiane. Também fiz os 15 anos da filha dela. Ah, que Vou em lindo. abril agora fazer da cunhada dela na praia também. Então, pra ver que deu match, né? E aí, nesse momento de dor, né, que eu não sabia mensurar, que é um deserto. Essa dor do luto é um deserto que você passa, que dentro disso vem vários sentimentos. Tanto de raiva, quanto de credibilidade das coisas. Você não quer nem escutar de Deus, você não quer escutar de nada. Você fica num vazio tão grande. Foi quando eu respirei fundo e falei, tá passando uma situação que passa na vida de muitas pessoas. Eu não sou exclusiva, né? O luto é uma coisa que passa, a vida é um sopro, a gente tem que aproveitar. E eu não vou ficar amargurado com isso. Eu vou mudar meu sonho. Eu vou pegar essa oportunidade de mudar meu sonho. Vou traçar outros caminhos. E comecei a andar no deserto sozinha, porque a gente não tem muito o que fazer, né? É um deserto que você tem que passar. Esse luto é um deserto que você tem que passar. E quando eu comecei a andar no luto e ter consciência que eu tinha que passar nesse deserto, esse deserto começou a nascer flores. Porque as clientes, elas começaram a se apegar. As clientes falaram, não, mas eu quero você, eu confio em você, você vai, me dando força. E era tanta força que eu tinha de tanta noiva, de tanto cliente, né? Que eu falei assim, eu não posso abandonar ninguém. E aí, eu comecei a vender meus próprios contratos. E até hoje, graças a Deus, né? Claro que a gente sempre quer aprimorar, quer mais, mas a Dio Fotos é um sucesso. Todo mês a gente tem eventos, a gente consegue se conectar a muitas pessoas. Eu falo dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Então eu faço questão de atender um cliente por dia, eu faço questão de fazer um cronograma, escutar a história, então trazer aquela essência. Eu entro na festa de cada cliente meu como se fosse da família. Eu sei qual é a cor, qual é o apelido, qual a comida que gosta, porque eu faço questão de me conectar. E graças a Deus, meus clientes, assim, a maioria deles viram meus amigos, viram minha família. E acaba o evento, fica, mas eu tô com saudade de conversar com você. Eu falei, vamos fazer outra festa? Vamos fazer outro evento? Vamos fazer um café? Pode ligar. E eles me deram muita força, né? Então eu tô aqui graças aos meus clientes, a esse foco, a entender, a não ter egoísmo, porque não é porque você tem um problema que você tem que passar esse problema para as pessoas, que você tem que amargurar, que você tem que agredir as pessoas pela sua dor, né? Você tem que ter essa maturidade e entender que o luto é um ciclo. É uma tristeza, é uma dor, você nunca vai esquecer, mas é um ciclo. E nesse ciclo que fica é a gratidão, por você ter a oportunidade de ter contato, você ter essa oportunidade de aproveitar a existência daquela pessoa na sua vida. Então, o meu marido, o Dio, que eu tenho muito orgulho, tanto que o nome da minha empresa é Dio Fotos, em homenagem a ele, aqui essa bandeirinha aqui, ó, com as cores da Bolívia, que meu marido era boliviano. Ele vai estar sempre na minha pele, no meu coração. E eu faço questão de continuar com a Dio Fotos, que é um legado de amor. Ai, coisa linda! Não é só divulgação aqui, não. Tem muita inspiração também nesse UtilitaCast. História linda da Lê. Primeira vez que eu ouvi, super me emocionei. Agora ela contou de novo. Já tô aqui, ó. Vozinha embargada. Linda história. Parabéns pela tua força, pela tua coragem, pela tua determinação, pela forma com que você usou isso para mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas também, e né? Assim, hoje eu consigo falar sobre esse assunto, que já se passaram 4 anos, né? E hoje eu consigo confessar que chegou um momento na minha vida
que eu não queria mais, né? Aquele momento que todo mundo às vezes certeza. passa, tudo acontece comigo, tá tudo dando errado e eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais, eu pedi a Deus, eu não quero, não sei o que é isso, que tanta dor é essa, porque surgiram outros problemas que eu não gosto nem de divulgar, porque eu acho que não vem ao caso, né? Mas foram muitos problemas mesmo. Quem me conhece pessoalmente sabe que foi complicado. Eu não gosto de dar engajamento para problema. E eu perdi meu marido em agosto e quando foi em dezembro, nasceu a minha sobrinha, que eu e meu marido tanto almejava, que é a Valentina, que eu sou apaixonada por ela. Ah, e eu a sei da Valentina. Ela é Down. Eu vejo no Instagram. A Valentina é Down, né? Então a Valentina é o girassol das nossas vidas. E quando eu vi a Valentina, eu só me ajoelhei e falei assim, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa, não me escuta mais não. Eu quero ficar, eu quero continuar, eu preciso estar aqui. E hoje, assim, eu faço de tudo pra acomodar, né, essa situação, de ajudar a minha irmã, de estar acolhendo a Valentina, para que seja tudo muito, assim, leve. Sim. Entendeu? Então, a Valentina é meu porto seguro, meu Valentina, girassol. ó, beijo É isso pra aí. você. Continue iluminando a vida dela. Ilumina a vida de muita gente, com certeza. Vamos lá, Joana. Primeiro eu quero saber sobre o seu método Viva. Esse método não é da época da mentoria, então eu quero saber de tudo, que é uma coisa mais nova. E eu quero saber se, de fato, quando você estava amamentando, Henrico, se você conseguiu seguir todas as regras e todo o processo que você passa para as mães, ou se você, com você mesmo, foi diferente. Porque muitas vezes a gente fala assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Verdade. Como que foi? Você como sua consultora. Então, assim, eu tive um problema na amamentação, que foi a hipergalactia, né? Que é o excesso de leite, que hoje, assim, é mais difícil, acontece muita baixa produção, a dor. Então, eu não imaginava viver isso. Para mim, foi fácil lidar com a hipergalactia, porque eu já sabia manejar, mas a amamentação não é fácil. Ela é solitária, então eu atendia, mas eu não conseguia entender. A mãe estava ali com o pai, com a avó, com todo mundo, por que ela sentia só? Então eu olhava meu marido e falava, esses peitos inúteis, não serve para nada, é tudo mãe, o menino chorava. Precisei comprar um presente pro meu marido no shopping, e aí até contei esse caso no Instagram, fui e pisei no shopping, ele me ligou, só quer você. Aí voltei. Então, tudo assim era peito, chorou peito, não sei o que era peito, não sei o que. Isso a gente não se prepara, ninguém se prepara para viver isso. Da criança não pode ir ao banheiro, você tinha uma vida livre. E do nada a sua vida fica em torno daquele bebezinho. Você não vai ao banheiro, você não come, sua comida é sempre fria, você é sempre a última, tomar banho é de noite, escovar dente é quando dá, lavar o cabelo é de vez em quando. E isso assim, foi difícil para mim. Ninguém me preparou para isso. Então, a amamentação em si, o meu maior problema foram essas coisas. Mas não tive dificuldade em relação à pega, posicionamento. Porque você já sabia, né? A prática. O meu filho, eu falo assim, ele foi uma criança fácil nesse quesito. Ele era um bebê que chorava muito. Mas ele, em relação à amamentação, ele foi muito tranquilo. Eu vivi essas outras questões que eu não imaginava que eu fosse viver. Por saber que todo mundo vive isso, que é difícil mesmo. Então, hoje até a minha forma de acolher a mãe, eu não falo que eu atendo ninguém, eu acolho. Eu vou ali sem julgamento, apesar de eu ser ali a profissional que detém o conhecimento, eu preciso olhar para aquela mãe que vai ditar como ela quer que vai seguir a amamentação dela ou não. Então, apesar de tudo isso, eu não imaginava que eu fosse me sentir tão solitária como eu me senti naquele momento da amamentação. Das madrugadas, de rotina, e mesmo cercada de várias pessoas na minha casa. Você acha que a amamentação é um momento solitário? Eu acho que assim, o maternal ele é muito solitário. Eu acho que a gente precisa de conversar mais sobre isso, de colocar mães que estão com a criança da mesma idade para conversar. Hoje a gente tem um grupo das mães da escola e é muito engraçado porque são todos da mesma idade e a gente
fala, eu não acredito, o Henrico tá me dando cabeçada, não é possível, eu tô vivendo só aqui. Aí eu também, não, o meu também tá dando cabeçada. Não, o meu também, não, o meu tá me chutando. Então isso é muito importante, a gente ter o grupo, porque fica parecendo que é só a gente que tá vivendo aquele momento, e na realidade não é. Várias pessoas estão vivendo, e quando você divide, fica mais leve. Fica mais leve, né? Fica mais gostoso também. Então, falar, graças a Deus, não é só o meu. Não é só o meu que tem problema, os outros também. Joana, Então, e o que você acha que tem de parecido em relação à fase da mulher quando é mãe e o empreendedorismo? Então, é ser solitário também. É a mesma coisa, porque o empreendedorismo, você ali também não conversa muito. Às vezes você está ali com um problema e tem medo de dividir com aquela outra amiga porque ela não está vivendo o seu momento. Então, nem sempre a sua amiga é empreendedora como você está naquele momento. Então, assim, realmente é solitário. A gente não consegue conversar com qualquer pessoa que entenda a gente, que é diferente, você conversa. Hoje as pessoas têm muita mania de não validar a dor do outro. Então, eu falo com alguém, a pessoa, não, tá tudo bem, não é assim, não acontece com todo mundo, mas ninguém realmente entende sua dor. Sabe? Fala, não, tudo bem, você tá passando por isso, é normal, mas olha, vamos conversar, eu fiz isso, isso e isso, o que você acha? Será que vai dar certo? E hoje eu converso com várias amigas, eu tenho essa conversa mais estratégica. Eu falo, gente, eu tô precisando de levar meu marketing para assim, o que vocês acham? Eu fiz isso, funcionou, eu fiz aquilo. Então, hoje até as minhas amizades, elas mudaram em relação ao empreendedorismo, em relação assim, amigo que eu converso de negócio é aquele, amigo que é amigo para dividir segredo é o outro, amigo. Então hoje eu coloquei várias cada caixinhas. Numa caixinha. Eu sempre falo que isso é o ideal na vida, É o porque ideal. a gente consegue ser bem feliz, né? A gente tem uma caixinha de uma coisa, outra caixinha de outra, a gente não precisa se decepcionar, nem ficar mal, mas eu concordo com você que o empreendedorismo é muito solitário. Quando você falou que a amamentação era solitária, eu pensei nisso na hora, né? Eu não me senti solitária na amamentação, mas também não amamentei muito tempo, só amamentei 6 meses cada menina, tenho 2 meninas, né? Mas eu não me senti solitária, não. Eu me senti, como você falou no início, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo. Meu Deus, eu não consigo beber uma água. Ai, sabe, assim, aquela loucura. Mas era um fluxo tão grande também de trabalho que eu não consegui sentir isso. Mas eu ouvi isso de muitas pessoas, né? Então, é aquela coisa, a minha dor naquele momento era outra. Sim. Né? Cada um tem uma dor no momento específico, mas eu acredito que a grande maioria se sente sozinha, porque muitas mulheres falam, porque meu marido está dormindo quando eu estou amamentando, porque ele tem que trabalhar no dia seguinte e eu estou aqui. Então, realmente, e isso acontece muito no empreendedorismo, né? Não sei se vocês também concordam. Sim. Mesmo a gente estando em vários lugares, em eventos, fazendo conexões, tendo mentores, se capacitando, a gente se sente sozinho, porque às vezes tem que decidir uma coisinha pequena, que às vezes não dá nem tempo de você pedir ajuda. Você tem que tomar aquela decisão naquela hora. Né? E às vezes essa coisinha pequena pode ser uma coisa que inicialmente é pequena, mas pode influenciar o seu negócio, né? Muito positivamente ou negativamente, né? É verdade. E conta pra gente do método Viva. Então, o método, eu criei ele. Você já tinha o método e agora você deu um nome, né? Isso. Assim, por todo o acolhimento, do atendimento que eu fazia, da escuta ativa, eu gosto muito da escuta ativa. Mineira, né, gente? Adora bater um papo. Adoro. Só que assim, é engraçado, porque na escuta ativa, quando eu chego para acolher uma mãe, eu não falo. Eu preciso escutar aquela mãe. Isso é muito difícil. Existem muitos profissionais que querem falar e não deixar o outro falar. Então, para eu conhecer muito bem aquela pessoa que eu estou acolhendo, eu preciso ouvir. Preciso ter uma compaixão, que é diferente de empatia. Então, eu preciso realmente olhar para aquela dor daquela mãe no aspecto dela. Então, meu método foi criado através de toda a escuta, de todo o acolhimento que eu faço, o Viva, de valorizar a mulher, que é acima de tudo. O que importa é a opinião dela, é o que ela quer para ela, apesar de eu saber mais tecnicamente que ela naquele momento, eu dou a informação, mas a escolha é toda dela.
Então, eu me coloco abaixo dela, eu costumo até sentar no chão ou no banquinho, porque ali é ela a autoridade. E o I é de informação com base científica. Eu sou muito assim, eu não faço nada sem base científica. Sou muito chata em relação a isso. O V é Ai, gente, agora me fugiu a palavra. Você perdeu. Normal. É. O A é de acolher, vou mudar para o A, é de acolher aquela mãe naquele momento, tecnicamente, com os manejos corretos. E a sua consultoria? Você começa antes da pessoa ter o bebê, né? Isso. Então você vai à casa da pessoa, conversa, explica, ajuda, acolhe. Quando o bebê nasce, você começa em que momento? Você já vai na maternidade? Você vai na casa? Como é que é? Bebê nasceu, chama a Joana! Avisa que eu tô indo pra maternidade. Tem muitas mães que já me contratam para esse momento, né? De que eu vou até a maternidade. Mas hoje o meu maior trabalho é após a descida do leite, que acontece entre o terceiro e o quinto dia. Então, que nasce? Que até lá é o colostro. E aí eu tenho muito problema com essa parte, porque na maternidade já é meio que um protocolo oferecer fórmula. E aí já começa o meu problema ali, porque pode dar uma doença chamada APLV de mamadeira. Então a criança se torna alérgica ao leite de vaca já na maternidade pelo uso da mamadeira, porque os profissionais não estão preparados, né, para poder fazer a ordenha e saber que o colostro alimenta. Aquela gotinha alimenta o estômago do bebê, é muito pequenininho. Então, assim, já dão falando que a criança está chorando porque está faltando, que ele está com fome. Mas, na realidade, a criança chora por N motivos. Etiqueta, cansaço, tá doendo as costas, tá com calor, tá com frio. Então, assim, fez xixi, fez cocô, tá com incômodo, tá com cólica, quer ficar com a mãe, estava acostumado na barriga, e aí o profissional vai e dá o leite ali. Então, quando eu já vou para casa da mãe, no terceiro dia, já é um caos. Já tá em mamadeira, já tá em fórmula. Então, hoje, meu principal foco é voltar ao retorno da amamentação exclusiva no peito. Porque eu já vou, a criança já está com bico, mamadeira, muita coisa, e aí a gente precisa, quem quer, né, a gente precisa voltar para fazer todo o manejo, toda a técnica para voltar à amamentação exclusiva. Interessante, eu não passei por nada disso. Eu lembro que eu fui eu tive algo com amamentação também, uma reunião, fizeram um papo desse antes do bebê nascer e realmente foram lá depois que o bebê nasceu, eu me lembro. Tenho foto, tem uma bonequinha e tudo. Mas isso era muito novo, né? 20 anos atrás. Eu acho que hoje, gente, se você tá grávida, já procura a Joana. Dá o seu @, Joana. É Joana, ponto amamentação. Porque se você está grávida, tem uma amiga grávida, tem um grávida na família. Porque é tão importante esse esclarecimento, a gente muitas vezes vive sem entender, né? E tem explicação, e tem método, e tem acolhimento. Então, assim, parabéns, acho seu trabalho lindo, você Obrigada. sabe disso desde o início. Participei do posicionamento da Joana no início como consultora em amamentação, então foi muito delícia, né? Ver, assim, quanto você cresceu, quanto evoluiu, quanto é importante o que você faz para as mães, né? Vocês estão todas muito em sintonia, né? Acho que eu escolhi bem essa trio. Uma acolhendo mãe, outra acolhendo família. Olha, que delícia. Sombrinha. É uma delícia. Mari, em que momento você percebeu que você podia ser uma mentora de mães e de crianças atípicas, né? Que dor que você passou nesse momento para você perceber que isso era o seu propósito? Eu costumo dizer que, assim, aonde está a nossa maior dor, está a nossa maior força. Quando eu descobri isso, a minha vida passou a fazer um sentido tão grande e eu redesenhei tanta coisa na minha trajetória que eu acredito que você também tenha passado por isso. A Lê já contou que passou. Com certeza. Bom, eu me descobri fisioterapeuta primeiro para curar uma dor de família. Eu fui rejeitada pelo pai e mãe, então saí de casa com 16 anos e fui morar de favor, na casa de um namorado.
E ali vieram os desafios da vida, trabalhar, estudar, o que vai ser de mim, por que meus pais não me quiseram? Esse foi o primeiro questionamento. E aí, quando eu fui pro comércio, fui trabalhar numa padaria, e eu tinha uma cara de rica, e eu fui muito julgada. Foi muito duro, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu aprendi a lidar com os valores, eu aprendi a lidar com o ser humano de todas as classes. Eu tive muito preconceito de pessoas que estavam comigo no meu colégio, que eu estava em colégio particular, que falavam comigo na sala de aula, e quando eu estava oferecendo um café, você pode me dar agora? Não gostei. Então, eram alunos, professores, diretores, de uma forma geral. Ali foi um choque de realidade da vida, aos 16 anos, que eu não esperava. E fora o preconceito dentro da padaria, com as pessoas que trabalhavam comigo. Que achavam que você não precisava? Que achavam que eu não precisava, que botavam coisas na minha bolsa, achando que eu tinha para roubar, para eu sair. Então, foi um preconceito dos dois lados, e eu com a minha cabeça louca, sem entender por que eu passava por isso, por que eu não chegaria em casa, não teria o apoio da minha família, e não entendia, me agarrei sempre muito a Deus. Minha avó sempre me ensinou a sempre ter muita fé, então foi Deus. E assim eu fui galgando e tive muito problema respiratório, porque a minha mãe foi morar em Teresópolis, e eu sou daqui do Rio, e ali eu fui fazer fisioterapia respiratória, e lá eu vi que era algo que me dava ar. E o me dar ar, eu me identifiquei com a fisioterapeuta e falei, eu vou fazer isso quando crescer. Ela, falei, vou fazer isso. E assim eu fui. Você foi paciente. Paciente. E ali eu falei, é isso que eu quero. Quando eu fiz vestibular, não tinha dinheiro, passei em primeiro lugar, era bolsista. E eu lembro que eu trabalhava nessa padaria e fazia, era final de semana, dobrava, para ter um dinheiro extra, né? Para ter xerox. E fui monitora de neuropediatria. Então, meu primeiro período já era assim. Então, ali eu me identifiquei e vi total como eu fui rejeitada na família. Eu fui me descobrindo pessoa com cada desenvolvimento, né, de uma criança neurológica. Eu não tive caso neurológico, não tive nenhum diagnóstico, mas a forma que a minha família comportou comigo era totalmente a forma que eu iria me transformar. E com estudo, eu entrei de cabeça, porque eu tinha tudo para ir para as drogas, para a prostituição, mas eu quis estudar. Isso foi meu. Então, ali na bibliografia e em muitos estágios, fui buscar em estágios psiquiatria, para saber se a minha mãe era um caso psiquiátrico, por não me querer. Fui buscar sobre meu pai, fui buscar sobre um irmão que eu tive, que ele usava droga e me agrediu. Porque dessa minha composição, né, familiar. E ali eu fui me identificando e fui vendo o que era amor. Quando eu pegava uma criança atípica, que ela não falava, e as minhas mãos conduziam, elas sorriam, elas respiravam. E ali eu vi que elas me davam uma troca que eu nunca tive. E ali eu vi o que era o amor. Então eu me apaixonei. Então aquilo eu queria mais e mais. E ali eu fui começando a empreender. Então eu empreendi uma clínica, 2, 3, 4. Eu virei uma referência, uma máquina, só que só de crianças. Só tocava, mas eu não conseguia conversar com as mães. Porque aquele amor que eu não tive me supria tanto que ao redor não bastava. Então ganhava dinheiro, era uma referência, mas aquilo não bastava. Então eu não conversava com ninguém. Parecia um bicho, parecia um autista, só que sem saber o que fazer. E ali veio um outro choque social, mais julgamento. Ou era muito grossa, ou era extremamente esquisita. Só que eu estava acostumada a lidar com esses padrões porque era o meu padrão no trabalho, então eu não estava nem aí. Só que começou para me relacionar, os namorados falavam, nossa, mas você é muito fria, nossa, mas deixa. E assim, enfim, eu fui buscando cada vez mais estudos para que eu entendesse esse meu movimento, ao ponto de eu ver que conforme eu cresci, vinha muitas mães falar comigo e pedir ajuda. E eu não sabia falar. Você não sabia ajudar as mães, só as crianças? Não sabia, só as crianças. E eram com 4 empresas, eu precisava falar com as mães. Então eu comecei a falar muito com a equipe,
transformar a equipe, fazer muito treinamento, então fui crescendo, e foi a hora que eu fui fazer um curso para mentoria. Não entendia nada, aí eu fui para uma comunicação, fui juntando e fui me descobrindo. Falei, nossa, mas isso é fantástico. E agora eu sei falar com mãe também. Ai, quando eu achei que eu sabia falar com todo mundo, eu explodi. E eu explodi de uma forma que eu não conseguia nem dar conta daquilo. Era muita alegria e eu precisava me direcionar também. E aí, eu, infelizmente, dentro desse decorrer, eu tive uma sociedade ao longo de 8 anos. E ela não ficou feliz com esse sucesso. Não entendeu dessa forma. Achou que eu fosse abandoná-la. E a gente rompeu. No que rompeu não foi algo muito bom. E ela simplesmente me reprimiu como a minha mãe fazia. E ali eu caí. Eu digo que eu morri para renascer. Eu morri. Então, eu achei que eu não era uma boa profissional. Tudo de ruim eu acreditei. E ali, nesse período, eu fui num momento de retransformação, de entendimento, sozinha. Tudo muito sozinha, então não tinha ninguém. Eu só tenho uma avó de 96 anos que eu cuido. Então, eu tinha essa responsabilidade. Eu falei, não posso nem morrer, porque quem vai cuidar dela? E aquilo foi me dando forças. E foram pessoas de hospital, porque eu fiquei internada, eu tive um burnout, eu não sabia meu nome, eu não sabia nada. E, mais uma vez, Deus fez um milagre na minha vida e me conduziu. E aí, sim, veio o passo de transformação, que a minha outra empresa era a Superação, que foi a superação da minha vida. Fechou, já superei. E hoje eu precisava dar os passos para que eu me transformasse. E hoje você se sente... E hoje eu me sinto pronta para transformar. Antes de eu abrir o espaço de transformação, eu fui convidada para a Europa. Eu fiquei durante 1 mês e meio só palestrando para mães. Então, é para ter certeza que o passo de transformação estava pronto e eu estava preparada para ir para o mundo falar. Mas eu tinha tanto medo do Brasil me julgar, porque foi muito reprimida com pessoas próximas, que Deus me jogou primeiro para fora, para eu me sentir pertencente. Para se sentir segura, né? Segura. E quando eu voltei... Conheceu a gente. Eu conheci vocês. E ali tudo se encaixou, fez sentido. E hoje eu estar plena, estar segura, estar confiante da pessoa que eu sou, de dentro para fora, de poder transformar essas pessoas, porque eu tô nesse processo, porque a transformação ela é diária, tá? Não existe... Não, a gente sempre tá... O tempo todo, O tempo né? todo. A hora que ia parar, é porque morreu. Eu falei para ela, né, depois da inauguração, que ela estava plena, que ela é linda, mas ela estava mais bonita, estava com um olhar lindo, ela estava muito feliz. Então, assim, você é minha cliente, hoje eu estou conhecendo um pouco melhor sobre a sua história. Ela é anunciante do portal utilitaronline.com.br, entendeu, gente? E aí, hoje eu estou conhecendo mais detalhes da tua história, então, uma história linda, que você continue se transformando a cada dia, porque a gente nunca está pronto, a gente sempre tem que aprender e se preparando e ajudando. Eu tenho certeza que seu espaço, você e todas as pessoas que você está colocando na sua equipe, né, dos parceiros, vão ajudar muitas mulheres. Sim, sabe? Que essa história seja inspiração para que outras pessoas entendam que é possível. Sim. A gente consegue. E né? Uma das coisas que você me mostrou, que eu estava assim, esperançosa, principalmente aqui no Rio, né, quando você chega, é que é possível a gente ter braços, ter pessoas verdadeiras, de ter alegria, de ter leveza. Que muita gente, né, que eu fui conversar, mediante tudo isso que me viu no processo, você tá doido, vai deixar tudo para trás, vai recomeçar do zero. Aí eu falo, a gente deu força, você deu força, vamos embora. Então, assim, eu acho que Deus bota as pessoas certas na hora certa. E o processo tem que ser leve. Socialmente, todo mundo tá levando muito só porrada. A gente vai levar porrada, sim. Mas a gente pode levar uma porrada, mas tendo com alguém do lado, sabe? Pra conversar. Poxa, segurar na mão. Segurar na mão. Como é que foi pra você? Mas se não foi pra você, a pessoa fala assim, eu vou te ajudar. Eu vou pesquisar, a gente vai se ajudar. Então, se não basta ser família, não basta ser marido... Assim, acredita que sempre tem alguém do lado. Vai dar certo. Vai dar certo. Estamos aqui, né, meninas, para ajudar. Isso aí. Ali, antes de fazer uma pergunta importante, eu quero falar dos nossos apoiadores aqui do podcast. Podemos, Lari? Ou começo agora?
Então, para que esse podcast exista, para que as nossas convidadas sejam presenteadas, a gente tem várias marcas, vários clientes que mandam presentes, mandam brindes, mandam mimos para vocês. Então, se vocês também quiserem mimar as outras entrevistadas a partir de hoje, depois falem com a gente. A Silvia Bastiana, ela faz a nossa assessoria, tanto do podcast quanto de toda essa parte que a gente cuida para presentear vocês, para que vocês saiam daqui perdurando esse sentimento gostoso aqui do podcast. Quando elas chegaram, quando a gente chegou, a gente estava preparando um coffee para as meninas. Ela, o que é isso? Que a gente não quer só fazer podcast, a gente não quer só entrevistar. A gente quer que vocês tenham uma experiência gostosa, num ambiente legal e que sejam presenteadas, que são mimos, né? Que é um pouquinho de cada empresa que apoia o podcast. Então, vamos lá, vou passar aqui. O Grupo RM Negócios, né? Que nos propicia e apoia a gente para estar aqui. Se você também quiser ter um podcast, você pode sublocar aqui, alugar o espaço e fazer um podcast da sua empresa. Então, agradecer ao Grupo RM. A Fada Fala, que ela é fonoaudióloga, a Rosi, uma querida, mandou mimos para vocês. Vamos lá, Instituto Bolognani também mandou. E vocês também vão ganhar um cupom para vocês irem lá viver uma experiência com a Silmeri. A Vanessa, do Você Pode, que é incrível, também já entrevistamos ela. Mandou mimos para vocês. Vocês vão ganhar. Ou água, uma água alcalina, que hidrata 10 vezes mais, da Luciana, que a Luciana é uma querida também e representa essa marca. E vai ter essa água para vocês experimentarem. Eu não ponho aqui, que eu fico morrendo de medo da gente abrir e derramar. Gaudeana, a doutora Bárbara, da Gaudeana Odontologia, também tem mimo para vocês. Ela tem a marca dela, a marca da clínica e a marca de um projeto chamado Ecoa, uma querida. Também já entrevistamos a doutora Bárbara. A Silvia Bastiana, que a gente também já entrevistou, que eu sempre falo que ela é muito mais do que uma assessora, ela está sempre aqui apoiando a gente nos eventos, no podcast, participando aí ativamente também da curadoria de eventos para o portal. Então, Silvinha, quero te agradecer. DT Aromas, sempre manda mimos cheirosos, maravilhosos, vocês vão ver. E a Dizzy Arts, que a Diziane, ela é responsável pela embalagem desse mimo que a gente vai dar para vocês. Então, ela faz brindes personalizados. Às vezes eu deixo aqui e mostro, mas hoje não deixei aquela coisa. Mas ela faz coisas para festas, faz brindes corporativos. E falando em brinde corporativo, vamos falar do seu ensaio corporativo? Vamos falar do ensaio corporativo. Porque a Lê falou que ela faz muito 15 anos e casamentos. Mas também tem os ensaios corporativos e os eventos. O que acontece? Hoje, a gente vive mudando, né? E a Dil Fotos, ela tem novas propostas. E nós iniciamos esse atendimento empresarial corporativo, onde a gente já faz a cobertura de evento corporativo também. E hoje nós temos o ensaio lifestyle, que é o que? Um ensaio dentro do seu ambiente de trabalho, onde você vai se sentir mais à vontade, onde você vai querer dividir com o seu cliente, mostrar um pouquinho aquele lugar que você tem amor, né, para atender seus clientes. Então, nós vamos lá no local, verificamos a luz, levamos luz, posicionamento, cores também, que é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não sabe qual a cor usar naquele ambiente. Então, a gente faz essa curadoria, né? Essas informações para que esse ensaio saia suave. Então, hoje a gente está com esse atendimento às empresárias, empresários, tanto homem quanto mulher, né? E hoje eu estou aqui liberando um voucher para a gente fazer esse sorteio aí de um ensaio lifestyle. Só marcar... Corporativo. Só marcar em novembro, porque domingo estou indo para a Europa fazer um casamento em Roma. Gente, ela é muito estourada. A gente vai pensar como que a gente vai fazer para disponibilizar para você que está aí assistindo a gente, participar desse sorteio, de repente botar no Instagram do Utilitacast ou no meu, e, né, colaborar com você para a gente ver como que a gente vai fazer. Mas já temos esse brinde maravilhoso. Já temos sim. E aproveitando a oportunidade aqui de novo, eu quero te entregar um brinde da Dil Fotos, com muito carinho. Adoro ganhar brinde, obrigada. Olha que linda a bolsa, gente.
Adorei. Da Dil Fotos Adorei. e Vídeo, que eternizar é um ato de amor. Gente, eu amo ganhar canecas. Sabia que eu bebi hoje na sua caneca? Que bom. E Eu eu- ia até fotografar pra te mandar. E eu esqueci. quero falar sobre o Olha. que é a fotografia dentro da Dil Foto. A gente tem um quadro Adoro. chamado Fotografia Terapia, tá escrito aí, ó. O que Não é? é terapia, mas é terapêutico. Planejamento, criativo e gestão de tempo. Fala, explica pra gente, explica. É justamente a terapia, a fotografia terapia, ela faz o quê? Todo o desenho do layout daquele grande dia, né? Eu vou falar sobre casamento em 15 anos, que é o nosso foco maior, tá? Mas vamos lá, você vai fazer um casamento, aí você não sabe o que tu leva no make-off, você não sabe quantas horas vai durar o make-off, porque tem aquela cultura de eu não quero perder meu evento com fotógrafo. Então a gente deixa esse planejamento todo detalhado justamente pra gente ganhar tempo, né? Dentro do mundo empresarial, o que a gente faz de diferente? A gente entende o nicho. Ah, eu trabalho com terapia, com fisioterapia. A gente vai apurar esse nicho, a gente vai conhecer o nicho para fotografar fotos de qualidade no perfil daquele nicho. Então a gente se preocupa realmente não só com a imagem, mas de entregar uma coisa, uma fotografia, um trabalho que tenha a ver com o seu nicho. Então, o fotografia terapia é isso, escutar você, trabalhar a sua ansiedade, superar suas expectativas e entregar o melhor do que a gente tem na imagem. Gente, maravilhosa, né? Amei. Eu tenho caneca de várias clientes e parceiras e amigas. E eu amo. As minhas filhas falam, mãe, que tanta caneca é essa? Eu falei, eu não consigo desapegar. Eu gosto. Joana, lembra que eu tinha uma estante que eu queria Lembro. botar? Hoje em dia explodiu. Não tem mais como, porque não dá. É muita caneca. Eu bebi na sua hoje. Ai, que bom. Adoro mesmo ganhar caneca. E eu bebo coca, que eu não bebo café, né? Mas eu bebo coca e bebo água na minha caneca. Eu fazendo reunião online, eu tenho sempre minha canequinha. Aí eu tenho o quê? Coquinha. Coisa feia, horrível. Joana, você, né, tem como propósito e como missão, né, ajudar as pessoas a mudar o mundo através da amamentação. Eu queria que você falasse o que isso significa para você e o que pode influenciar na vida de uma pessoa ter sido amamentada ou não. Já ouvi muita coisa sobre isso, né? Tem muitos mitos também. Sim. Então, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso. Sim. Então, eu acredito e a minha missão é mudar o mundo através da amamentação, porque eu acho que tudo começa em casa. Então, eu acho que tudo vem ali daquele meio ali, daquele familiar, mãe, bebê, do vínculo. E eu acho que a amamentação, já existem estudos que falam que as pessoas que são amamentadas, elas têm um QI mais alto, elas são mais seguras, elas possuem uma inteligência emocional maior, então elas também regulam essa questão emocional melhor. Então eu acredito que a gente precisa olhar para esse lado da amamentação, desse vínculo materno, da família, porque hoje a gente precisa mais de indivíduos que julgam menos, que são mais empáticos, que têm uma inteligência emocional melhor, que a gente precisa muito disso no mercado. Manda no mundo, né, quem tem inteligência emocional. Manda no mundo. Então, acho que a sociedade hoje precisa muito disso, e isso começa em casa, começa com o vínculo materno, com a amamentação. Então, por isso que hoje minha missão é mudar o mundo através da amamentação. Linda, né? Maravilhosa, gente. Propósito maravilhoso. E eu acredito muito nisso, nesse vínculo. E o quanto é importante, né? O contato, né? Da família. O quanto a família é importante. Sim. Né? Nesse Mari início, né? deu um exemplo aqui, Total, né? De superação e de quanto isso fez falta, né? Faz falta. Faz falta, né? Gente, estamos naquele momento assim que tá acabando. Eu não gosto quando acaba. Eu sempre quero perguntar mais coisas para vocês. Vou começar com você, porque a gente já tá aqui. Depois passo para Mari, depois para Lê. Queria que você olhasse para aquela câmera, que é a sua melhor câmera aqui daquele espaço maravilhoso. Que você falasse assim, como foi para você participar desse depoimento mesmo? Como foi para você participar do Utilitacast? Você já tinha sido entrevistada antes? Não me lembro se foi para o Utilitacast ou foi para o Conexão Dani, ou foi para o Poder... Utilitacast. Foi para o Utilitacast, então foi em 2023. Queria que você falasse como foi essa experiência nesse espaço novo, com pessoas dividindo aqui
o estúdio com você. O que você achou desse momento que você viveu aqui hoje? É para depoimento, né, gente? Peguem depoimento dos clientes de vocês, tá? Por favor. Façam isso. Importante, E eu estou né? fazendo logo assim, na hora. Não deixo nem para depois. Arrasou. Então, fiquei muito feliz com esse convite mais uma vez. Eu acho que é um momento muito importante pra gente que precisa divulgar o nosso trabalho. Você é muito especial na minha vida, você me ajudou aí desde o início, assim que eu comecei, que eu resolvi fazer a transição de carreira. Falei, não, Dani, eu quero só amamentação. Esquece Fisioterapia, eu lembro disso. Eu quero focar na amamentação, que realmente é um nicho que eu amo, que eu gosto. E você embarcou comigo nessa ideia, você me apoiou. Então, acho que assim, esse podcast é muito importante para a divulgação do nosso serviço. Você é uma querida, você entrevista super bem. Todo mundo que eu falo, gente, fica tranquila, ela é ótima, ela conduz muito bem. Então, fiquei muito feliz. Eu bato papo com vocês. Você é maravilhosa. Então, assim, eu acho que a experiência de viver esse momento é muito bom, tanto pessoalmente, estar com você, conversar, e como profissionalmente, que a gente tem um canal ali, mais um canal para divulgar o nosso serviço, um canal de qualidade. E que eu acho importante, né, a gente ter vários meios de comunicação. Assim como você tem a revista, tem a Utilitar. Então, acho que tem o Utilitar Cash, né, tem o online, tem o Instagram. Eu acho que isso também é importante para o nosso serviço. É variar, né, os formatos de divulgação, muito importante. Joana, fala o seu arroba, faz seu pitch, aquele de 20 segundos, ali olhando para a câmera. Deixa seu arroba para quem quiser saber mais sobre alimentação, quiser acompanhar a sua trajetória. Meu arroba é joana.amamentação. Então, eu ajudo aí mulheres que estão com dificuldade na amamentação a amamentar melhor, com confiança e segurança. Muito bom. Quero te agradecer aqui. Eu que agradeço. Ao obrigada. vivo, pelas indicações. É muito bom quando um cliente fica satisfeito e indica. Então, você me apresentou sua amiga Elô, que vai ser entrevistada também, sua irmã, né? Sua irmã minha mentorada, Elô também cliente. Então, é muito bom. Eu também te apresentei pessoas. Sim, é uma Lília, troca, né? Então, é tão gostoso quando a gente continua esse processo, está sempre junto de novo. Sim. E de novo, né? Verdade. Obrigada, tá? Sabe que eu te agradeço, adoro. eu que Sou muito agradeço. feliz de ter participado desse seu momento, né? Obrigada. É muito importante pra gente, como mentor, também viver isso, né? E Sim. ver o quanto os negócios vão crescendo. E sozinha, mérito dela. Só participei daquele início. É muito gostoso isso. Muito. Obrigada. Mari, você tem a mesma missão. Falar o que você achou e depois fazer seu pitch olhando lá pra sua câmera. Bom, eu adorei. É uma honra estar aqui. Eu sou a mais nova, né? Conhecendo a Dani. Conheci a Dani tem dias. Ela me abraçou de uma forma muito, muito carinhosa. Comprou a minha história. Entendeu o meu propósito. Me apoiou e fez com que eu inaugurasse o meu espaço com muita, muita alegria. Com pessoas que fariam a pena estar ao meu lado, que sem ela não conseguiria, tenho certeza, porque a gente precisa de pessoas, não tem como na vida ser feliz sozinha, isso não existe. Quem é sozinho é depressivo. Então, eu abri a minha cabeça para o mundo, para experiências novas, para ambientes novos. A Dani faz isso muito bem. Não é à toa, não só aqui no podcast, mas com a revista, com o portal dela. Pretendo ainda ser uma aluna dela mentorada futuramente. Já está sendo. Está sendo já. Mas tenho só a agradecer a Deus por ter botado essa pessoa de luz na minha vida, porque eu só peço luz e sabedoria e que Ele me dê muitas pessoas iluminadas para galgar nessa minha linda missão. E convido vocês a conhecer meu espaço, Passo de Transformação, que é um espaço que não é só para crianças típicas, para crianças padrões, para mães, não só mães atípicas, para famílias. A gente vai ter trabalhos em grupos, individuais, a gente vai fazer algo de integração. Então acompanhe que eu lá vou começar a divulgar sobre as atividades que vão acontecer. E o arroba de lá é @Passo de Transformação e o meu pessoal é Mari Ramaciotti. Maravilhosa. Obrigada a você. E vamos finalizar com você, Alê.
Vamos lá. Você tem tarefas também. Não é? Bom, a oportunidade de estar aqui hoje, sendo acolhida pela Daniele, pela Daniela, ser acolhida com tanto carinho, com tanta paciência, ela divide tanta coisa com a gente aprende muito, independente de ser mentorada ou não, ela escuta, ela trata todo mundo igual, independente de ser aluno dela ou não, e isso é muito legal, ela faz esses links com empreendedores, com pessoas, tudo com muito cuidado, com muito carinho. E tá participando de um podcast, dessa vitrine de venda, dessa possibilidade de voz, que é uma forma da gente estar se conectando a pessoas com uma velocidade muito maior. E tendo a influência da Daniela Andrade, fica ainda muito mais fácil, muito mais rico para todo mundo que está aqui. Eu me sinto privilegiada, consigo ver que eu tenho uma potência muito maior por estar sentado nessa mesa, que são pessoas selecionadas, que sempre passam por aqui. E é isso. Meu arroba é Dil Fotos e Vídeo. Eu vou colocar essa pastinha aqui, porque é Dil Fotos com PH, tá? Dil Fotos e Vídeo, eternizando o amor. Eventos sociais, fotos empresariais, eventos infantis, eventos de corporativos, tudo relacionado à imagem. Foto, filmagem, drone. Nós somos uma equipe hoje de 12 profissionais, fazendo tudo com muito carinho. Hoje mesmo está tendo evento e eu já estou aqui, mas o evento está acontecendo lá. Parabéns, você é uma inspiração e também uma referência. E eu já conhecia o seu marido, né? Não pessoalmente, mas no mercado. Sim. Quando a gente se conheceu, eu falei, cara, eu acho que eu conheci. Sim, o nome era muito conhecido, ele era bem conhecido. O Dil era muito conhecido. E parabéns por você eternizar, né, esse amor aí também na marca. Isso é tão importante, né? Sim. Uma publicitária vibra aqui dentro. Obrigada, meninas. Vocês foram maravilhosas. Obrigada por vocês estarem aqui no 35º episódio do Tilitacast. A vocês contando a história de vocês e eu perguntando e vocês trocando uma com as outras. É muito importante. Eu sempre digo que a melhor história que a gente tem para contar é a nossa, né? E vocês contaram a história de vocês muito bem. Tá? Obrigada. Estamos finalizando.